Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de enfermagem e pediatria, nós vamos falar da importância dos sinais vitais. E o que são sinais vitais? O próprio nome já nos dá a entender que se refere aos sinais principais, às funções vitais do organismo, tais como os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, a pressão arterial, que está vinculada com a força com que o sangue exerce sobre as nossas artérias, tá? Assim como a temperatura corporal. Então vamos conhecer a importância de cada um desses sinais vitais em pediatria, como os cuidados essenciais para a verificação dos mesmos, tá? Lembrando que serão procedimentos de muita frequência, iremos executar a verificação dos sinais vitais com muita frequência nesse setor de pediatria, porque de fato ele vai nos dar parâmetros gerais do funcionamento desses órgãos tão importantes, tá? Então vamos começar mais uma vez com o conceito. A importância, o funcionamento dos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida. Então, são os órgãos, né, são as funções mais importantes que nós vamos verificar durante a execução desse procedimento, através da verificação dos sinais vitais. Então, o funcionamento dos sistemas orgânicos mais importantes para a manutenção da vida e é expresso por determinados sinais, tais como temperatura, respiração, frequência cardíaca, pressão arterial e a dor também, tá? Por que a dor? Vamos entender o que esse artigo quer dizer. Toda a vez em que eu sinto uma dor em meu corpo, é uma forma que o meu próprio cérebro, o meu sistema nervoso central, tem de me mostrar que algo não vai bem em determinado órgão, em determinado sistema, porque senão, como saberíamos que um local está com inflamação, está infectado, tá? Está com um processo de comprometimento se não houvesse a dor. Tanto é que as patologias que se manifestam silenciosamente, que não tem a manifestação dolorosa, elas vão tendo um processo elas vão avançando porque os indivíduos não as percebem de fato. Então a dor também é um mecanismo importante que eu já falei para vocês em diversas vezes que precisa ser considerado. Então todas as vezes em que eu sinto dor, é uma forma que o meu sistema nervoso central, que o meu cérebro tem de me mostrar que algo não vai bem, porque todos os nossos órgãos, eles têm fibras que se conectam ao cérebro, e ao perceber que o seu funcionamento não está sendo adequado, que as suas funções não estão exercidas corretamente, ele nos envia o estímulo de dor. Então eu tenho uma dor em uma determinada região do meu organismo, significa que no seu funcionamento geral algo não vai bem. Então, deveremos considerar a dor também como um mecanismo essencial de nos mostrar que as nossas funções essenciais do organismo não estão bem, tá ok? A mensuração desses sinais vitais, identificação de tendências, diferenças e desvios revelam ao observador as alterações físicas e funcionais que estão se processando naqueles sistemas. O que isso quer dizer? Então, à medida que eu verifico os sinais vitais de uma criança e eu percebo que existem alterações significativas, isso significa que aquele sistema não está funcionando adequadamente, tá? Então vamos falar aqui sobre os sinais vitais no recém-nascido. Vamos falar da pressão arterial. Eu deixei aqui os valores a vocês, os valores de referência, tendo em vista que a verificação de sinais vitais em criança é essencial que seja feita antes de quaisquer procedimentos, tá? Porque conforme nós iremos manusear esse RN, esse recém-nascido ou a criança, o seu organismo vai apresentar uma alteração significativa, o que pode interferir nos seus sinais vitais. Então, todas as vezes em que eu irei verificar os sinais vitais de uma criança, assim como dos outros pacientes, os adultos, adolescentes também, eu preciso fazer antes da execução de possíveis procedimentos. Por exemplo, se eu vou verificar os sinais vitais do meu paciente depois da administração de uma medicação endovenosa, esse paciente passou por um processo de estresse, da dor, então obviamente o seu organismo aumentou a sua atividade, consecutivamente a sua pressão arterial vai apresentar uma diferença significativa. Então, portanto, pessoal, é imprescindível, é fundamental que essa verificação
dos sinais vitais seja realizada antes dos procedimentos, porque o valor será mais fiel, será mais fidedigno, porque o paciente não está tendo nenhuma alteração emocional, nenhuma alteração física significativa. Então, por isso que é tão importante a verificação dos sinais vitais antes dos procedimentos, tá? De quaisquer outros procedimentos que possamos fazer com a criança, e aqui no caso o RN, o recém-nascido. Então, a pressão arterial do recém-nascido, eu deixei aqui os valores a vocês, 75/50, né? Mas como que nós lemos isso? 7/5. A pressão máxima 7 e a pressão mínima 5. A pressão máxima nós chamamos de pressão sistólica, tá? E a pressão menor nós chamamos de pressão diastólica. E o que isso significa? A pressão máxima é quando o coração está realizando as contrações, porque o coração é o órgão responsável pela distribuição de sangue a todos os órgãos e tecidos, correto? E ele realiza, o músculo miocárdio realiza as contrações e repouso. Contração, repouso, contração, repouso. Só que ele nunca deixa de bombear sangue a todos os tecidos e órgãos, correto? Então, o primeiro valor que nós verificamos nos sinais vitais do recém-nascido, justamente esse primeiro que eu apresento a vocês, esse 7/5, 75/50, esse primeiro valor é quando o músculo está realizando a contração. Então, é o primeiro som que nós vamos auscultar durante a verificação dos sinais vitais do recém-nascido. O último som significa o coração em repouso, tá? Então, ele contrai e repousa, tá? Então, esse último som que nós precisamos estar atentos à ausculta, tá? Nós não falamos escutar, e sim auscultar, é quando o coração está em repouso, aquilo que nós chamamos de diástole. Então, é imprescindível que nós estejamos num ambiente tranquilo e calmo e favorável à verificação desses sinais vitais, tais como essa ausculta que eu acabo de explicar a vocês, tá? A frequência respiratória de 40 a 60 movimentos respiratórios por minuto. A terminologia, a siglazinha que podemos utilizar é o MRM, movimentos respiratórios por minuto. Então, essa frequência respiratória, ela será contada em 1 minuto, tá? Quantas inspirações, quantos movimentos respiratórios esse RN vai realizar durante 1 minuto, tá? Então, por isso que também é tão importante não realizar essa verificação depois de você manipular muito esse RN, depois do banho, depois de algum procedimento mais invasivo que pode trazer dor, porque consecutivamente esses sinais vitais sofrerão alteração. Tá? Então, a frequência respiratória são os movimentos e a expansão torácica que nós podemos observar ou até levemente colocar a mãozinha aí e sentir quantos movimentos respiratórios em inspirar e expirar, na inspiração, na obtenção do oxigênio e na expiração do gás carbônico. Quantos movimentos respiratórios serão realizados durante 1 minuto? Por isso que é sempre muito importante o profissional da enfermagem ter lá o seu reloginho para fazer essas conferências que precisam ser fidedignas, que precisam ser exatas. A temperatura corporal. Ele pode ter, a sua temperatura corporal pode variar de 36 graus a 37 aproximadamente. Frequência cardíaca 100 a 160 batimentos cardíacos por minuto. E na criança, né? Eu coloquei aqui a faixa etária de uma criança de aproximadamente 5 anos, a pressão arterial 95/60, quando falamos 9/6, tá? A pressão máxima 9, a pressão mínima 6. Lembre-se sempre, a pressão máxima quando o coração está em contração e a mínima quando está em relaxamento, em repouso, tá? Frequência respiratória de 22 a 34 movimentos respiratórios por minuto. Temperatura corporal de 36 graus a 37 graus. E sua frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto.